Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do QueroDesenhar.com. Vamos começar a segunda parte da aula de como desenhar olhos, dando continuação à aula anterior, onde eu passei o básico do esboço de olhos. Nessa aula, eu vou passar vários estilos e exemplos diferentes para você usar no seu dia a dia em seus desenhos. No estilo mangá, os olhos é uma das partes que merecem maior destaque, juntamente com os cabelos. Essas duas coisas dão uma diferenciada bem grande nos estilos. Todos esses brilhos, cílios e sobrancelhas criam a diversidade de traços e estilo, assim criando um estilo totalmente diferente dos demais. Cada linha dessa vai ser um olho diferente que eu vou fazer. Cada um dos olhos vai ser um estilo e traço diferente. Você também pode mudar os olhos de acordo com a aparência, idades e até mesmo a personalidade de cada personagem. Então vamos dar início fazendo o esboço de rosto aqui do lado. A anatomia vai ser a mesma das outras aulas, seguindo as mesmas linhas e formas geométricas. Eu sempre começo pela parte de cima. Aqui eu vou fazer um olho bem simples e comum, naquele estilo do Naruto. Esse tipo de olho geralmente tem essa parte de cima arredondada e com os cantos triangular e desce para a pálpebra inferior. Na pálpebra superior, normalmente eu faço um traço e deixo um pequeno espaço entre a pálpebra superior e inferior, sem ligar os dois traços, e no meio eu faço a íris. Eu também faço alguns tracinhos acima dos olhos. Esses traços são as dobras que a pálpebra cria quando o olho está aberto. Em seguida, eu vou fazer a sobrancelha. No estilo mangá, elas ficam bem mais altas do que o normal. Isso varia da expressão do personagem. Por exemplo, este que eu fiz aqui está com uma expressão serena, calma e pouco alegre. Logo, a sobrancelha tem que ficar um pouco alta, afinal, quanto mais baixa estiver, mais sério o personagem vai ficar. Aqui eu vou fazer o cabelo, reforçar os traços do pescoço e terminar o rosto. Assim você vai poder ver como tudo se encaixa no final. E pronto, olha só como ficou. Agora aqui do lado, vamos dar início para os nossos exemplos. Pode ser chato ter que fazer todo esse esboço, mas é importante para futuramente você buscar o seu próprio estilo. Outra dica que eu tenho para você é que não precisa usar uma régua o tempo todo. Você pode usar o próprio lápis como uma, e é simples, deite ele sobre o papel e use para medir o tamanho dos olhos. E coloque a mesma proporção na distância entre os olhos. O mangá nos oferece uma infinidade de estilos. Busque referências na internet ou em sites especializados. Comece a observar todas essas diversidades e comece a treinar. Para simplificar e não deixar essa aula tão grande, eu vou fazer apenas um traço para que os dois olhos fiquem na mesma altura. Além disso, eu vou fazer esses círculos para demarcar a posição de cada olho. Eu vou começar fazendo estes olhos mais fechados, que se encaixaria muito bem naquele personagem sério, fortão. Tem vários tipos de olhos diferentes, assim você pode mudar de acordo com a personalidade e a idade de cada personagem. Por exemplo, você poderia usar esse olho para fazer um vilão, afinal, ele é muito bom para dar medo ou representar um personagem mau. Pois para representar esses dois fatores, você precisa passar uma expressão mais séria. Já para este, eu fecho completamente, ligando as pálpebras superiores e inferiores. As sobrancelhas também vão ficar um pouco mais para baixo, deixando a expressão dos olhos bem mais séria. E se você perceber, a distância deste olho para o outro não é bem a de um olho, pois isso vai da liberdade de criação que temos no estilo mangá. Afinal de contas, você não precisa seguir todas as formas 100% certinhas. Só precisa da base para entender a sua anatomia. Agora abaixo aqui, eu vou fazer um olho mais arredondado, bem feminino, mas diferente dos demais. Esse é um olho que pode ser usado tanto para homens quanto para mulheres, dependendo do que você quer. Eu começo pela pálpebra superior, deixando essa forma retangular. E a íris que eu coloco no meio vai ser bem grande, quase que ocupando todo o globo ocular. Os brilhos internos vai ser também bem grandes.
Após isso, você vai fazer tudo do outro lado. Você vai colocar tudo deste olho no outro. Basicamente vai copiar o olho e fazê-lo igual do outro lado. Neste olho, a parte da pálpebra superior é bem mais arredondada, com os cílios bem volumosos, e a sobrancelha é um pouco mais baixa e fina, com poucos traços abaixo dela. Bom, esse terceiro olho que eu vou fazer, eu acredito que todos já conhecem, que é o olho do famoso Dragon Ball. Os olhos dos personagens desse anime geralmente têm sobrancelhas bem grossas e os olhos variam bastante de acordo com a expressão. Por exemplo, quando o personagem está alegre e sereno, os olhos ficam bem mais abertos. Mas quando o personagem fica com raiva, a sobrancelha fica bem baixa, bem colada com os olhos. Basicamente, as sobrancelhas ficam no lugar das pálpebras. O Akira Toriyama faz um olho que é bem característico dele, e é uma criação única dele. Nenhum outro mangaka faz olhos dessa maneira. Esse é um dos motivos do Akira se destacar tanto dentre os outros estilos de mangá. Eu acredito que o estilo do Akira Toriyama ficou muito famoso justamente por esse diferencial. Além disso, a íris dos olhos são bem pequenas e ocupa bem pouco espaço do globo ocular, e quando o personagem está sério, só aparece metade da íris. Agora aqui eu irei fazer o olho no estilo do Kishimoto. Assim como o Akira, o criador do Naruto também tem um traço único, mas não é tão diferente dos demais artistas. Por exemplo, o olho do Naruto é um olho bem arredondado, semelhante ao que eu fiz nesse personagem aqui do lado. Assim como o outro, a pálpebra de baixo é representada apenas com um tracinho. Esse é um olho que não tem muito brilho, eu não sei porquê, mas o mangaka não coloca muito brilho, e também ele define bem pouco a luz e a sombra dos olhos em seus personagens. Eu acredito que seja apenas por gosto pessoal, ou alguma coisa do tipo. Além disso, ele faz apenas a pupila, essa bolinha no centro dos olhos, e deixa o contorno da íris bem marcado, bem forte mesmo, já que acima só aparece metade da sobrancelha, né? O resto estaria escondido. Vale lembrar uma coisa bem legal e importante, especialmente para você que está começando a desenhar agora. O globo ocular é do mesmo tamanho durante toda a sua vida. A diferença entre os olhos de uma criança para os olhos de um adulto é que os seus olhos vão afinando. Por isso que quando se desenha criança, você representa os olhos dela bem grande. Eles dão um ar de inocência para os personagens. Se você observar bebês, vai perceber que os olhos deles são bem grandes, principalmente a íris. Agora aqui abaixo vamos fazer um olho feminino, diferente dos outros, assim como eu expliquei na aula anterior. Você vai adicionar mais cílios, deixando bem volumosos e delicado. Agora aqui abaixo vamos fazer um olho feminino, diferente dos outros. Assim como eu expliquei na aula anterior, você vai adicionar mais cílios, deixando bem volumosos e delicados. Vou começar pela pálpebra superior, em um formato de arco, mas bem diferente do olho anterior. Este vai ser um pouco mais triangular aqui no meio, onde vai ser a íris, e tem uma leve queda aqui no canto. A bolinha desse olho vai ser um pouco oval. Neste eu vou deixar um contorno da íris mais espesso, mais largo, para dar um maior destaque. Quando eu estou fazendo esses olhos femininos, eu tento deixar o mais brilhoso e chamativo possível. Isso fica muito legal, bem diferente do que eu normalmente faço nos homens. Aqui não vai ser diferente, eu vou fazer esse círculo aqui no canto do olho. Este círculo vai ser o brilho principal. Além disso, eu vou fazer essa bolinha menor, que seria a luz refletida. E por fim, eu vou escurecer toda essa parte de cima, deixando uma pequena elevação. Essa elevação é a pupila dos olhos. Dessa forma fica mais fácil na hora de chapar toda essa parte, além de evitar acabar preenchendo demais. Agora vamos fazer traços para definir as partes que você irá cobrir ou escurecer. Agora esse olho de baixo vai ser um pouquinho mais diferente desses outros, pois ele possui um estilo bem diferente. Esse vai seguir uma forma bem parecida com o primeiro olho que eu fiz. Neste eu vou fazer as pálpebras superiores e inferiores ligadas. Como posso dizer? Seria uma versão mais humana, mais puxada para o real, mas que continua no estilo mangá. Bastante usado em mangás de samurais. Esse seria um olho daquele guerreiro asiático, bem fortão, sabe? Um mangá que usa bastante ele é o Kingdom.
bastante usado em mangás de samurais. Esse seria um olho daquele guerreiro asiático bem fortão, sabe? Um mangá que usa bastante ele é o Kindle. Essa é uma obra de batalhas e guerras no período antigo da China. É um dos meus mangás favoritos, e como quase todos os guerreiros são asiáticos, o mangaka usa bastante esse tipo de olho, com os cílios e sobrancelhas bem grossas. As sobrancelhas se separam aqui, no final, criando essas duas pontas, e são essas pontas que vão representar uma sobrancelha mais cheia e volumosa. No final eu achuro ela por completo. Isso acaba dando um ar mais medieval para o desenho. A íris eu faço como nos outros olhos, só que tem uma diferença, eu deixo a pupila maior, quase como se estivesse com as pupilas dilatadas. Dessa forma dá um ar mais medonho. Eu não sei se você notou a distância entre esses olhos, mas se você olhar bem, vai perceber que já não são tão separados. Não é aquela exata distância de outro olho. Isso acontece por causa daquilo que eu estava falando, e você pode fazer pequenas adaptações que fica muito legal no seu desenho. Assim, cada estilo acaba revelando essas regras para você criar o seu próprio estilo. Também tem outro olho bastante popular, principalmente quando se desenha crianças e meninas fofinhas, e até mesmo garotas adolescentes. Que seria aquele olho bem grandão e chamativo, com arco bem arredondado e comprido, com aquela queda bem abaixo ali, próximo à pálpebra inferior. E que embaixo a gente representa apenas com um tracinho. A íris vai ser bem comprida e com um contorno bem marcado. O objetivo desse olho é destacar detalhes pequenos em seu interior, para que os mangakas possam detalhar bastante os olhos a fim de destacarem bastante no rosto. Ele tem um brilho bem grande na sua parte superior, e quase todo o resto é preenchido com grafite. É o mesmo padrão dos outros olhos femininos, mas a diferença é que a proporção deste é muito maior. Além disso, as sobrancelhas são bem finas. Você pode representar elas com apenas um tracinho, e se você quiser, pode fazer o rosto inteiro bem pequeno, como boca e narizes. Combinam perfeitamente com esse tipo de olho. Bom, ainda tem espaço na folha, então dá pra gente fazer mais um olho. Aqui vai ser mais um olho do Naruto, mas diferente, você vai ver. Os contornos ficam bem marcados, como se ele tivesse passado um lápis de olho ou algo desse tipo. Acredito que esse foi o meio que o Kishimoto achou para dar uma forma mais bestial para o personagem. Ele fica com uma íris de animal com um traço no meio e a sobrancelha dessa forma. Quanto mais baixa colocar, mais sério o personagem vai ficando. E isso é algo para se explorar na aula de expressões. Além de tudo, aquelas listras no rosto dele também ficam mais grossas, e isso deixa com uma cara mais selvagem. Pois é, você conseguiu ver que são vários estilos de olhos? Então, infelizmente, chegamos ao fim da nossa aula de olhos parte 2. Bom, nessa aula eu consegui te passar mais algumas ideias de olhos que você pode usar, mas isso não é nem um décimo de todos os estilos diferentes que existe no estilo mangá. Vai de você explorar mais a fundo o que te agrada e também construir e criar o seu próprio estilo de como desenhar um olho, certo? Se ficou alguma dúvida, pode colocar lá no nosso grupo do Facebook. E também, pessoal, tira uma foto do seu desenho, do olho ali do seu personagem que você está desenhando, que mais te agradou, e posta lá no grupo, tá bom? Isso vai fazer toda a diferença. Obrigado e até a próxima aula. Tchau!